Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vamos para mais um vídeo, pessoal? Vocês que estão acompanhando a série, esse é o quinto vídeo da série de educação financeira. Hoje a gente vai falar de um assunto importante dentro da nossa apresentação, que é errar é preciso. Nós vamos falar dos erros, um negócio que é bem condenado às vezes no nosso processo educacional. E curiosamente, eu quero até citar uma situação de erro como aprendizado, sobretudo para que vocês reflitam sobre as informações que vocês estão recebendo, analise, porque eventualmente a gente comete alguns deslizes. Então hoje eu estou contente por dois motivos. O primeiro é que eu fiz uma apresentação, essa apresentação aqui do Caminho da Independência Financeira, eu fiz a apresentação inteira ao vivo. A minha esposa, a Larissa Canso, ela está fazendo um curso, começou um curso mais voltado para o social e hoje eu fiz uma participação lá fazendo essa apresentação sobre educação financeira para as alunas dela, então dando uma informação a mais aí que com certeza vai ser muito útil na caminhada delas. Então esse é o primeiro ponto de alegria. O segundo ponto de alegria tem a ver justamente com os erros, então vamos começar já com um exemplo prático. No segundo vídeo da série, que foi nesse dia que eu estou, ele foi publicado ontem, eu comentei que se você pegar um centavo e dobrar a cada dia, ao final de 30 dias você teria um montante de mais de 22 milhões. E aí um colega de profissão, um xará, que assistiu o vídeo de forma crítica, ele resolveu fazer essa conta. E é até interessante, eu convidei vocês a fazer essa conta. E nessa conta aqui, eu tive vamos dizer assim, um pequeno erro. Vou mostrar para vocês que o erro não é tão pequeno, mas é interessante até pela ideia de juros que a gente vai fazer um reforço aqui. Se você jogar na planilha, eu tenho aqui uma planilha do Excel, ou de uma planilha eletrônica, na verdade é o LibreOffice, e você tem aqui o dia 1º, dia 2, dia 3, e cada dia eu comecei com o dia 1º, coloquei um centavo, eu estou considerando o juro aqui, então vamos até dar uma olhadinha como que funciona o juro. E no primeiro dia eu tive uma soma de um centavo, porque não teve juro nenhum, não teve porcentagem nenhuma, não teve multiplicador nenhum. No segundo dia eu começo a multiplicar por 2. Então se eu multiplicar 2 centavos por 1 centavo por 2, eu vou ter 2 centavos. Se eu multiplicar 2 centavos por 2, eu vou ter 4 centavos, 8 centavos e assim sucessivamente. Então eu passo a ter uma crescente de soma e uma crescente de juros. Então, se vocês derem uma olhada aqui, o que representa o juro? No meu caso, que eu estou multiplicando por 2, eu estou fazendo um multiplicador de 2, ou seja, dá 200% aqui, eu estou dobrando o meu capital todo dia, eu vou ter exatamente o valor do dia anterior. E aí, nesse processo de soma, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, na porcentagem do total e da soma. Ele chega a fazer, como eu centralizei, eu posso até mudar para ficar um pouco mais didático aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Funciona como se fosse uma escadinha. É uma linha de evolução exponencial. Então eu tenho uma soma aqui que ela começa em 1 centavo, ela vai crescendo. Já no 10º dia eu estou com 10 reais. No dia 20 eu estou com 10 mil reais. E no dia 30 eu tenho 10 milhões de reais. Então no dia, com mais um dia, a gente teria no dia 31, 21 milhões. Então, o que é interessante desse erro? Primeiro, sejam críticos na informação que vocês recebem. Coloque tudo à prova, analisa, vê se é aquilo mesmo, vê se não tem algum desvio. E mais importante ainda, para mim, o mais importante do que o montante de dinheiro dos juros é vocês entenderem como que o juro funciona. O juro, ele faz isso aqui, ó. Agora você imagina se isso aqui fosse uma dívida, um cartão de crédito, um cheque especial. Vocês estariam com isso aqui vermelho. Então, esse tema de hoje, que a gente vai falar sobre o erro, eu quero que vocês sempre verifiquem a informação que vocês recebem. Obrigado, André, pela dica, pela sinalização. Realmente foi uma falha aí que ficou, mas foi até bom porque a gente conseguiu colocar na prática tanto o que eu vou falar hoje quanto a questão do poder dos juros ao longo do tempo. Então, olha aqui, eu não sei nem falar quanto de porcento que é isso aqui, ó, no final. O tanto que o capital cresceu. Coloquei um multiplicador, ó, lá para o 10º dia a gente já multiplicou o capital por 256 vezes. Isso aqui representa tanto para baixo quanto para cima.
É por isso que às vezes você está na dívida, está no cartão de crédito, no cheque especial e não consegue sair de jeito nenhum. Então, até uma dica aí de saneamento financeiro, né? Começa a pagar as dívidas por aquelas que têm o juro maior. Então, se você tem uma dívida que o juro é 10% e a outra 10% ao mês e a outra é 5%, paga a primeira de 10 e aí analisa também a questão do montante, né? Compara o financeiro relacionado a cada dívida para você poder ir reduzindo e pagando menos juros mês a mês. Então, nesse quinto passo, errar é preciso, a gente traz aqui como início a figura de uma criança. Todos nós, sem exceção, a gente já foi neném, a gente está aqui grande, eu tenho mais de 40 anos, mas eu fui neném e eu lembro, hoje que eu sou pai, o pediatra dos meus filhos, na idade que eles estavam começando, dando as orientações, né? A criança primeiro vai fazer como se fosse um calanguinho, um lagartinho, para poder segurar o pescoço, fortalecer o pescoço. Depois ela vai fazer aquela posição de engatinhar, ela não engatinha ainda. Aí depois ela vai aprender a engatinhar, depois ela vai aprender a andar segurando nas coisas. Só então depois ela vai andar realmente e correr. E a gente cresce, e eu vou me permitir essa crítica geral, inclusive a minha, a gente fica bobo. A gente esquece que durante a nossa caminhada para aprender a andar, para aprender a correr, a gente caiu demais, a gente errou demais. E o que tem de errado no erro? Não tem nada. A questão do erro é você errar e você aprender com o erro. Então, se você erra, mas aprende, na verdade você ganhou. É um dia de ganho. Então, como que a gente vai verificar o erro? Primeiro, aprenda com o erro. Eu achei legal essa imagem aqui, faz a referência da lâmpada, né? Se você olhar a história, quantas e quantas lâmpadas, quantos filamentos, quantos materiais foram testados até que a lâmpada realmente acendesse e ficasse acesa. Então, o nosso processo educativo, muitas vezes, ele condena o erro. Ah, porque você tirou 7 na prova. Poxa, uma nota acima da média. Só que você cometeu o erro em 3 questões. Eu já cansei de falar para os meus filhos, eu não me importo se vocês me trouxerem um 10 ou um 0. Um 10 que você não aprendeu nada, ele tem muito menos valor do que um 0 que você aprendeu e na próxima prova, nas outras, ao longo da sua caminhada, você vai engrandecer o seu conhecimento e vai passar a fazer mais e mais. Busque as causas da falha. Então, o que eu falei, não é simplesmente aceitar o erro. Você tem que aceitar o erro, mas de uma forma crítica. Deixa eu me tirar aqui e colocar no meio aqui para não atrapalhar o slide. Você tem que aceitar o erro de forma crítica e entender o que aconteceu. Então, nesse exemplo que a gente teve aqui, eu passei uma informação, 30 dias você tem mais de 22 milhões. E, na verdade, onde está o erro? O erro está no fato de que a pessoa que colocou essa informação, e eu cometi o erro de simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V nos valores em si, ela começou a multiplicar errado, ela multiplicou o primeiro dia. Então, se você considera na visão de juros, o primeiro dia de multiplicação seria o segundo. Então, eu já identifiquei a falha. A falha é o método onde foi aplicada a multiplicação. Porém, se você chegar na visão aqui, a gente tem aproximadamente 22 milhões, não chega a 22 milhões, eu até ajustei aqui no meu material para informações futuras, você vai ver que a ideia em si dos juros ela permanece. Então, eu ganhei com o erro, porque eu entendi onde que estava o erro e eu trabalhei na correção, no entendimento. Isso traz conhecimento e sabedoria para a gente. Trabalhe nos ajustes, e aí eu mencionei aqui mais uma vez o ciclo PDCA. Se você planejar e botar na gaveta, não vai adiantar nada. O plano que você fez hoje, ao longo do tempo, necessariamente ele vai ter que ter alguns ajustes, porque você vai identificar pontos de falha, pontos de melhoria, riscos associados ao projeto, o empreendimento que você está fazendo. Então você tem que planejar, você tem que ir lá, olhar como que está acontecendo, controla, verifica as anotações que você fez. Então, naquele primeiro módulo que a gente falou de equilíbrio das contas, eu anotei as despesas, anotei as receitas, e eu tenho que continuar anotando, eu tenho que ter informação, e essa informação tem que ser cada vez de mais qualidade. Uma palavra importante na vida, não só na profissão, nas finanças, em tudo, busque o equilíbrio. Me perguntaram hoje no curso
Como que eu faço com relação às redes sociais? Então hoje a gente tem um problema nas redes sociais que, se você não tomar cuidado, você fica o dia inteiro no Instagram olhando a vida dos outros. Eu dou uma dica aqui que eu usei na prática para controle do uso dos aplicativos de rede social, que é você botar timer. O Android, eu acredito que o iPhone também tem essa opção. Você pode colocar um timer, então depois, um exemplo, meia hora depois que você usou o Instagram, ele vai lá e corta, vai lá e bloqueia o Instagram. Você tem a opção de mexer, mas aí cabe um pouco de disciplina também nesse seu foco. Então, busque o equilíbrio. Aí eu falei para ela, pô, olha, você tem a opção de jogar tempo fora olhando a vida dos outros no Instagram. Só que você tem a opção de trabalhar suas vendas usando a ferramenta Instagram. Então, dá uma olhada o que você está fazendo, analisa como que você vai colocar em prática, como que você pode usar da melhor forma possível e tem um equilíbrio. Nem para o lado de cortar a facilidade de ferramenta comercial, porque enquanto ela está deixando de utilizar a ferramenta por medo de perder tempo, outras pessoas estão vendendo, então ela poderia estar vendendo também, e nem ficar o tempo inteiro jogando tempo fora, curiando a vida dos outros. Aprenda, entenda e melhore. Então, entenda como funciona, entenda que muitas vezes um erro ele não vai invalidar a ideia, como aconteceu aqui. Você tem um erro no cálculo de 22 milhões? Sim, mas ele invalida a ideia do funcionamento dos juros ao longo do tempo de forma alguma. Muito pelo contrário, ele prova aqui, no último dia, você tem 10 milhões e 700 a mais, é um multiplicador, ele continua multiplicando por 2. Isso aqui é uma soma que vai somar no resultado final e representa também um ganho ou uma perda nos juros que você vai ter ao longo do período. Então, aprenda, entenda o que você está estudando e procure melhorar dia após dia. E assim como eu comentei com relação ao neném aqui, né, que está engatinhando, para aprender a ficar de pé, necessariamente você vai cair. Não adianta, né? A não ser que você seja um prodígio, um absurdo, que você não vai passar por dificuldade nenhuma. Eu acho pouco provável, talvez impossível. Você vai ter dificuldades e vai passar por problemas que você vai ter que aprender a cair e levantar. Então, lembrando um filme do Batman, né, que o pai dele pergunta, Bruce, por que a gente cai? E aí fala, a gente cai para aprender a levantar. Então é mais ou menos por aí. Custo-benefício. Então, a gente falou aqui sobre aprender com erro. E o erro ele pode ser corrigido. Então, como que você faz para corrigir o erro? Você vai gastar determinados recursos, seja na prevenção do erro, seja na correção do erro. Então, você acaba tendo oportunidades de correção, oportunidades de melhoria, mas esse ponto de controle aqui, esse ponto de correção, ele tem um custo. Então, a perfeição, ela custa muito caro. Muitas vezes você vai identificar produtos no mercado que a gente fala que o pessoal está trocando as rodas com o carro andando. O produto foi lançado porque a correção, sistema operacional é um caso muito conhecido, né? A gente tem sistemas lançados que começa a usar e dá falha. Por isso que o pessoal faz, em programa a gente tem a fase alfa, que é fase bem inicial, fase beta, para depois lançar uma release que é definitiva. Então, às vezes você vai analisar os erros que você tem e você vai chegar à conclusão de que não compensa corrigir 100%. Então, não é que não existe controle 100%, ele talvez exista, mas ele é tão caro que ele torna proibitivo o processo ou produto que você pretende lançar. Então, analisa a relação de custo-benefício do que você vai fazer. E dentro desse proibitivo, o medo do erro, né, que a gente está falando do erro, ele impede a ação. Então, se permita errar. Se você tem uma coisa que você tem o mínimo ali para poder fazer, para começar, o seu negócio não está perfeito, mas você sabe que você tem a condição de dar um passo inicial, vá em frente, executa. Busca a perfeição, mas não espera por ela para poder agir. Então você vai buscar sempre ser melhor, você vai buscar sempre acontecer, mas sempre no início da caminhada, você pode perguntar, se ele pudesse responder, é claro, né, ele não vai te responder, mas se você tiver algum neném por perto e ele conseguisse responder, se você perguntar para ele se ele quer sair andando direto, ele quer, mas ele não vai dar conta. E aí ele vai ficar lá paradinho, se ele ficar lá paradinho, ele não vai desenvolver a musculatura necessária para ele ficar em pé. Quando ele começa a trabalhar essa estrutura do pescoço, ele já está preparando para segurar o corpo.
ele está desenvolvendo a musculatura da estrutura, ele fica engatinho. Quem já teve filho ou tem, começa a observar. O neném ele fica de gatinho e ele fica indo para frente e para trás para poder exercitar a musculatura. É isso que dá para ele a musculatura necessária para que ele consiga ficar em pé e segurar, e daí para frente ele começar a andar sem segurar em nada. Então, busca sempre a melhoria, busca sempre a perfeição, mas não espera por ela para agir, porque senão você nunca vai fazer nada. E aí, dentro dos nossos exercícios práticos, entenda os seus sentimentos com relação ao erro. Então, eu recebi um feedback, entendo como um feedback positivo, falou, olha, você errou da informação que você passou no seu vídeo. Como que eu senti com relação àquela informação? Inicialmente eu não tinha visto a mensagem inteira, eu até pensei, falei, nossa, ele está duvidando ali que vai dar aquele valor, então antes mesmo de ver a frase inteira eu já criei a tabela para validar e olhei e falei, nossa, realmente não está batendo 22. Aí a hora que eu vi a frase inteira, porque eu tinha visto meio de relance no WhatsApp, eu identifiquei que está certo a crítica, identifiquei que a informação está errada. E como que foram os meus sentimentos com relação a isso? Tranquilo. Por quê? Porque eu já desenvolvi um mindset de analisar as informações que me são passadas e eu consegui ganhar em cima daquilo. Busque as causas, que foi o que a gente viu nesse exemplo aqui dos juros. Permita-se errar, porque se você não fizer, eu fiz o vídeo, a informação está errada. Então a gente tem esse exemplozinho aqui do prego, né? Quem já viu os outros batendo prego, é maravilhoso. Você pega a pessoa, vai lá e bate o prego e entra de uma vez. Tenta bater o prego pela primeira vez. Até você desenvolver onde que você acerta, se você ficar com o dedo ali, às vezes você martela o dedo junto. Aí chega ao longo do tempo, você vai ajustando e martela o prego certinho. Então, permita-se errar, mas aí você limita as perdas durante o aprendizado. Então, um exemplo. Se você está na caminhada de aprendizado do mercado financeiro, ou se você é um engenheiro e vai fazer uma estrutura, se você é um piloto de Fórmula 1 e você vai entrar na pista, você tem hoje N opções de simuladores. Você tem jogos de simuladores de voo, por exemplo. Esses dias eu estava assistindo uma transmissão no Facebook de um simulador de voo que cara, é muito real. Então hoje o computador ele já consegue calcular N fatores. Eu trabalho aprendi a mexer com um programa 3D que ele faz simulação, por exemplo, de líquidos. Então você consegue simular, mudando velocidade, mudando densidade do líquido, como que é quando ele bate numa superfície sólida. Antigamente a gente não tinha isso. Então vamos usar a tecnologia para você reduzir as perdas durante o aprendizado. E parte dessa redução de perdas é você entender onde que você errou, refletir sobre aquilo e você procurar fazer de uma melhor forma da próxima vez. E analisar onde tem errado e buscar soluções, que é o que a gente falou. E mais uma vez o ciclozinho do PDCA aqui. Planeja, gasta tempo no planejamento, ele é necessário, executa, faz um controle, faz um ajuste, correção e sempre um método circular. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, se vocês querem refletir, tem aí um blog de reflexões, reflexões.cans.com.br. Eu tenho colocado na descrição dos vídeos, até vou mostrar aqui, para poder facilitar para vocês, além da lista da playlist, eu coloquei aqui o link dos vídeos. À medida que os vídeos forem saindo, eu vou mudar esse em breve aqui com o link do próximo vídeo. Tá? Então, participação aí no curso, mais o blog do canal, CansoTech. Para você que não é inscrito, inscreve no canal, marca as notificações, envia esse vídeo para quem você conhece. Essa informação de educação financeira ela é fundamental para todo mundo, porque a gente vive num sistema capitalista e o que controla o sistema capitalista é o uso do dinheiro. Então a gente precisa ter esse conhecimento e ter essa vantagem para a gente fazer uma gestão de contas e equilibrar as nossas contas e aí pensar num longo prazo aí numa independência financeira. Tá bom? Inscreve no canal, em breve eu lanço o próximo vídeo. Abração, pessoal.